Olá! No vídeo anterior, nós conhecemos o meu painel. Mas como que os processos caem de forma automática nessa tela? Através da designação automática de responsável. É o assunto que nós veremos neste vídeo. Pode ser acessado através deste ícone, a engrenagem, e pode ser acessada somente pelo diretor de secretaria e pelo magistrado. A funcionalidade Designação Automática de Responsável permite cadastrar responsáveis aos processos de forma automática, baseando-se nas tarefas do fluxo processual, nos chips do processo e no último algarismo do número sequencial do processo, aquele antes do dígito verificador. Essa primeira parte é a área de atribuição de responsável. Ela pode ser exibida ou ocultada por este ícone. Aqui temos as opções por tarefa ou chip. Assim, é possível escolher se a regra de atribuição a ser criada será baseada nas tarefas do fluxo processual ou nos chips do processo. Embaixo, nós temos o campo responsável. São listados todos os servidores e magistrados com vinculação ativa na vara do trabalho. Aqui ao lado nós temos a opção tarefa, pois está selecionado aqui em cima. Neste campo, é possível selecionar a tarefa do fluxo para designação automática quando houver processos transitados para ela. No campo, são listadas todas as tarefas ativas. O usuário pode escolher mais de uma opção ou até mesmo todas as tarefas, clicando aqui. Outra opção é a designação automática por chip. Também deve ser escolhido um responsável e aqui são listados todos os chips ativos. É possível escolher mais de um ou até mesmo todos os chips. No caso de regra de atribuição relativa a chips, é criado uma nova atividade no GIGS do tipo chips. Aqui ao lado nós temos o campo de dígitos, são exibidos os números de 0 a 9 ou até mesmo pode selecionar todos os números. Assim, permite que a designação automática de responsável seja vinculado ao último número sequencial do processo. Aqui temos o campo de dias úteis. Esse campo é exclusivo para designações por chip. Assim, ao atribuir um prazo, além de designar os chips para um responsável, você também atribui o prazo que a atividade deve ser realizada. Agora podemos clicar em salvar ou limpar para apagar todas as configurações. Vamos salvar. Regras criadas com sucesso. Caso a tarefa anterior tenha configuração e o processo já está atribuído a um responsável X, o processo, ao entrar em uma nova tarefa, alterará o seu responsável conforme a sua regra de configuração. Agora, caso a tarefa anterior tenha configuração em um responsável X, o processo, ao entrar em uma nova tarefa que essa não tem nenhuma configuração de responsável, o sistema remove o responsável anterior e fica sem responsável. Também não é possível cadastrar regras de configuração conflitante, por exemplo, para usuários diferentes, a mesma tarefa com os mesmos dígitos. O sistema exibe uma mensagem informando ao usuário da impossibilidade desse cadastramento. Após cadastrar uma regra, elas são listadas aqui embaixo nessa tabela. Aqui é possível visualizar as regras, editá-las ou excluir a regra cadastrada para designação automática. A lista exibe o responsável do processo para as tarefas ou chips cadastrados e também os dígitos selecionados. Pelo lápis, é possível editar a regra de designação automática. Ao clicar, os dados atuais são exibidos aqui em cima para qualquer um ser editado, seja o responsável, a tarefa ou até mesmo os dígitos, e depois só clicar em salvar. Também é possível, pelo ícone da lixeira, excluir uma regra. Deseja realmente excluir a regra? Sim. Regra excluída com sucesso. Há também a opção de marcar em lote, seja para edição de responsável em lote ou exclusão de regras. Porém, a edição de responsável em lote não está respondendo já há algumas versões. Vamos aguardar a sua correção. A exclusão em lote está funcionando normalmente.
Deseja realmente excluir as regras? Sim. Regras excluídas. Acima da tabela de regras, nós temos algumas opções de filtros: por responsável, por tarefa ou por chip. Digamos que você precisa alterar o responsável de uma tarefa específica. Você pode pesquisar por esta tarefa e, assim, editar o seu responsável. Salvar. Edição realizada. Ao selecionar um dos filtros, são criados botões para indicar o que está sendo filtrado. Na parte superior temos o funil, para esconder os filtros ou mostrá-los. E, por último, o ícone Criar migração temporária. O responsável temporário é designado para substituir o responsável original durante determinado período. A funcionalidade de responsáveis temporários se aplica apenas para regras de designação relacionadas a tarefas. Para realizar a migração, selecione o responsável que deseja substituir. Aqui, o sistema exibe somente aqueles que já possuem alguma regra de designação cadastrada. Selecione o responsável original. Selecione a tarefa. O sistema possibilita a seleção das tarefas que já estavam cadastradas para ele, e apenas uma tarefa por vez. Após selecionar a tarefa para o responsável temporário, o sistema exibe os dígitos associados para aquela tarefa da configuração original. Ainda que eu clique em todos, somente serão selecionados os possíveis dígitos. Depois, escolha o responsável temporário, o período que ele ficará responsável, normalmente por férias, alguma licença. Só clicar em Salvar ou limpar para apagar toda a configuração. Regra temporária criada com sucesso. As regras temporárias serão exibidas também na listagem, porém com fundo azul. Ao passar o mouse em cima, ele informa quem está substituindo e o período. Uma observação: diferente da regra original de designação, a qual o processo precisa ser movimentado, ou seja, entrar na tarefa da regra, para que reflita no meu painel do usuário, na designação temporária, automaticamente após o cadastro, os processos do responsável original já estarão no meu painel do responsável temporário. Assim, ele já poderá dar prosseguimento nas atividades ou nos processos. É isso! Essa foi a designação automática de responsável. Até o próximo vídeo!